Senhor Jesus, nesta manhã nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Ó Deus, Tua palavra que é tão maravilhosa, tem testemunhos tão tremendos, mas também tem relatos das dificuldades que Teu povo passou no passado. Nós temos situações das mais diversas, ó Deus, que podem nos ensinar em todas as situações da nossa vida. Senhor, nesta manhã nós pedimos, ó Deus, revela, Senhor, fala conosco, ajuda-nos a entender o tempo em que nós estamos vivendo, ajuda-nos, ó Deus, a entender os desafios que estão diante de nós, como o Senhor passou anos preparando Ezequias para esse desafio que ele ia enfrentar. Ele não sabia, mas o Senhor sabia o que viria pela frente, e o Senhor preparou a vida dele. Ó Deus, prepara a Tua igreja, Senhor, prepara nós, prepara o Teu povo, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Ok, então nós estamos continuando nesse relato de 2 Reis, vamos em 2 Reis 19. Na semana passada nós vimos foi uma oração e uma mensagem, né, que Ezequias fez no início do capítulo 19, diante do discurso, diante daquilo que o rei da Síria tinha mandado para afrontar, para assustar, né? Foi uma guerra de palavras, como nós temos visto, uma guerra de palavras, e eles estavam, Ezequias ficou conturbado, ficou preocupado com isso que aconteceu, e ele foi orar e também mandou uma mensagem para o profeta Isaías. Então, nós vimos essa mensagem na semana passada, e especialmente dando ênfase àquela questão de que ele falou que eles estavam no momento de dores de parto. Então nós falamos sobre as dores de parto e o que isso significa, ok? Então nós estamos no versículo 2 Reis 19, versículo 5. Quando os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías, Isaías lhes disse: assim direis a vosso senhor, que era Ezequias: assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Meterei nele um espírito tal, que quando ele ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela o farei cair morto à espada. Então, diante da mensagem e da oração de Ezequias, Deus mandou uma mensagem de encorajamento. Não precisa se preocupar, eles não virão contra você, e eles vão até voltar para a sua terra. Só que isso não aconteceu imediatamente, e tem vários detalhes nessa história. A gente já conversou um pouco sobre isso. Tem vários detalhes nessa história que são um pouco difíceis de entender, né? Assim, foram 2 vezes ou 3 vezes que o rei da Síria invadiu Judá. Tem vários aspectos da história que às vezes são um pouquinho difíceis de montar o quebra-cabeça, porque tem um relato aqui, tem em Crônicas, o de Isaías é quase igual a esse de 2 Reis, mas tem vários detalhes que às vezes a gente não entende, porque aqui Deus está falando assim: eu vou colocar nele um espírito tal, versículo 7, quando ele ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela o farei cair morto à espada. Deus já está falando lá na frente o que vai acontecer com Senaqueribe. Senaqueribe, que é o nome do rei, okay, da Síria. Só para vocês entenderem isso aqui, depois a gente vai aparecer novamente no fim desse capítulo, mas assim, o fim da história, dessa história aqui, é que o anjo do Senhor vai matar praticamente o exército todo, e o rei da Síria, Senaqueribe, vai voltar para a sua terra, e lá na terra dele, ele é morto por 2 filhos dele. Os próprios filhos dele
o matam. Só que pelas pesquisas históricas, porque isso aí a gente não tem relatos exatos na Bíblia, mas por pesquisas históricas, nós sabemos que esse assassinato, essa morte de Senaqueribe, aconteceu 20 anos depois dessa história. Assim, não foi assim, ele voltou e já foi morto. E aqui ainda não aconteceu essa outra parte. Então, quando Isaías manda a mensagem para Ezequias, e isso tudo é importante para a gente entender, porque às vezes Deus promete uma coisa e não acontece na mesma hora. Então a gente precisa saber, tem momentos, como que isso vai se cumprir? Provavelmente o próprio profeta não sabia. Se ele soubesse, ele podia até falar, olha, daqui 20 anos, ou vai acontecer daqui um tempo. E até esse voltar para a terra dele, parece que não aconteceu nesse momento. Ok? Então, isso mais para a gente entender a sequência da história. Certo? Então, nesse momento, no capítulo 18, esse Rabsaqué, que não é o nome dele, é o nome do título dele, mas esse Rabsaqué, ele tinha feito todo esse discurso que o rei tinha mandado fazer contra Deus, para tirar a confiança do povo, né, em Deus, e aí Ezequias orou, e realmente Rabsaqué não voltou para a Síria, ele voltou para onde estava Senaqueribe. Então a gente tem que guardar esses detalhes. O rei Senaqueribe estava conquistando outras partes de Judá. Então eles não estavam em Jerusalém. Jerusalém é a capital. Ezequias está na capital. Muita gente dos habitantes de Judá tinham fugido do exército da Síria e tinham se refugiado em Jerusalém. Então Jerusalém devia estar lotado de gente. E até uma coisa que nós vimos anteriormente em Crônicas, fala que Ezequias, antes do rei chegar, antes desse momento chegar, ele tinha ampliado, tinha feito uma outra muralha em volta de Jerusalém, aumentando o tamanho da cidade, porque muita gente tinha chegado para se refugiar, para se proteger contra esse ataque da Síria. Então Rabsaqué voltou, versículo 8, ele achou o rei da Síria pelejando contra Líbna. Líbna é uma cidade de Judá, então ele está dentro do território de Judá, mas não está em Jerusalém. E aí ele tinha ouvido que o rei havia partido de Laquis, e o rei, ouvindo dizer de Tiraca, rei da Etiópia, saiu para te fazer guerra. Então, o que aconteceu? Rabsaqué voltou de onde ele estava em Jerusalém, voltou para o rei da Síria, onde estavam todos os exércitos deles, e lá, como Isaías profetizou, ele ouviu uma notícia de que esse rei da Etiópia, na verdade era o rei do Egito, ele ia fazer um ataque contra a Síria. Então, o rei falou assim, eu vou precisar deixar esse momento, esse ataque que estou fazendo contra Judá, eu vou ter que cuidar desse ataque contra do Egito. Agora, essa parte da história nós não sabemos muito como é que terminou, mas de qualquer forma, nesse momento que Senaqueribe está fazendo, eu vou ter que esperar um pouco, vou ter que cuidar desse outro ataque, ele manda uma carta. Versículo 10. Versículo 9, né? Ele tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim direis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Certamente já tens ouvido, e aqui ele repete vários argumentos que ele já falou no capítulo anterior. Ele repete: certamente já tens ouvido que os reis da Síria fizeram a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarias? Porventura as livraram os deuses das nações, a quem meus pais... Ele volta lá no tempo, não é muito longe, os pais dele era história recente, mas a quem meus pais destruíram, a saber. Então ele cita várias regiões que o pai, avô, né, os antecessores dele já tinham conquistado. E depois ele fala de
terras que ele mesmo conquistou, versículo 13, que é feito do rei de Amate, do rei de Arpade, do rei da cidade de Sefarvaim, e etc. Versículo 14, então essa foi assim, a mensagem. Talvez ele falou mais coisas na carta, a gente não sabe. Basicamente é a mesma linha de pensamento que nós vimos mais detalhado no capítulo anterior. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês? Volto para o versículo 10. Não te engane o teu Deus. Olha, alguma coisa mudou um pouquinho, que eu quero que vocês vejam aqui. Volte para o capítulo 18, versículo 29. Nessa mensagem anterior, esse chefe, esse general, chefe lá dos assírios, Rabsaque, disse, 18, 29, assim diz o rei, não vos engane quem? Ezequias. Você percebeu que subiu um pouquinho a linha de confronto? Não te engane Ezequias. E aí ele tinha falado, não deixe Ezequias falar que o Deus, ele falou de Deus no discurso anterior, mas aqui ele está falando assim, não te engane o teu Deus. Então nós temos um confronto marcado, que antes era o rei da Síria, Senaqueribe, contra Ezequias, os deuses da Síria contra o Deus de Judá. Mas o ataque, a linha assim, o alvo da conversa, do discurso, era Ezequias. Então, no discurso anterior, foi assim, você está confiando em quem? Você está confiando no Egito? Você está confiando no seu Deus? Você está confiando no seu exército? Você está confiando na sua força? Você está confiando em quem? Você não é nada para mim. Então ele está afrontando Ezequias. Só que agora, nessa carta, ele sobe o tom e sobe o nível de afronta para dizer, não deixe o seu Deus te enganar. E antes Ezequias já tinha falado, Deus, o Senhor está escutando? O Senhor ouviu o que esse povo falou? E é aí que nós estamos vendo toda uma progressão na vida, uma sequência na vida de Ezequias, porque lembra, nós estamos há semanas estudando o rei Ezequias, e vimos como Deus trabalhou na vida dele para gerar uma atitude de confiança. E por isso que, eu não posso afirmar, mas eu sugeri naquelas aulas anteriores, que até essa doença que vai falar depois, na sequência da Bíblia depois, mas parece que aconteceu na mesma época, e eu tenho uma impressão, e vários historiadores, pesquisadores acham isso também, que a história da doença de Ezequias aconteceu um pouquinho antes disso aqui, porque a história da doença de Ezequias e os embaixadores de Babilônia fizeram parte do propósito de Deus de gerar em Ezequias essa atitude de confiança. Então, é muito bonito quando você vê Deus preparando, Deus treinando, e a gente já viu, Ezequias errou, ele errou com os embaixadores de Babilônia, ele errou, parece que numa época ele tentou fazer uma aliança com o Egito. Então Ezequias, ele tentou aplacar, lembra? Ele tentou aplacar o rei da Síria, mandando um monte de tributos, e fala assim, leva todo esse dinheiro aqui. Então Ezequias errou várias vezes durante a história, mas isso fez parte do treinamento dele, como a gente. Quantas vezes nós erramos nos testes que Deus nos dá? E isso não significa que a gente está sendo desqualificado. A gente aprende pelos acertos, mas a gente aprende talvez até mais pelos erros que nós cometemos. Então, nos erros, a gente começa a entender, Deus está realmente me ensinando, e não deu certo. Por exemplo, Ezequias mandou aquele monte de tributo de ouro e prata assim, para o rei da Síria, e o rei da Síria não largou do pé dele, não deixou de atacar. Então não deu certo. Então, quando a gente vê algumas coisas que não dão certo, nós precisamos aprender. E tem aquela famosa frase, que se você continua fazendo tudo igual, não espere que vai ter um resultado diferente.
né? E, no entanto, a gente continua muitas vezes fazendo a mesma coisa, né? É difícil, a vida da fé, de andar com Deus, tem coisas que parece que não dão certo, mas na verdade Deus está querendo que a gente persevere. Então eu não estou dizendo que é simples, às vezes é para insistir na mesma linha, e quem está lendo ou já leu Oração Incansável, ele mostra isso com muita clareza. Você tem que continuar insistindo, Deus, eu não vou largar. Mas eu estou falando assim de situações em que Deus nos mostra que o que nós fizemos e a linha que nós estamos seguindo, a maneira que nós estamos confiando, está errado, nós estamos confiando em fontes erradas. Então esse capítulo aqui é como se fosse a prova final. E Ezequias passou nessa prova, porque ele vai enfrentar esses confrontos, como é que eu posso falar assim, né? Esses discursos de blasfêmia, de duvidar de tudo. Não deixe o seu Deus te enganar. Então nós vamos ver agora a oração de Ezequias. Então, assim, é um vai e vem. Capítulo 18, Rabsaque fez um discurso, Ezequias mandou mensageiros para Isaías, falou assim: Isaías, ore a Deus por nós. Aí o rei da Síria mandou uma outra carta. Então você tem essa guerra de troca de palavras, e nós temos falado que isso tem muito a ver com o que está acontecendo no mundo hoje. Tem muita afronta, tem muita coisa sendo dito contra Deus, contra os princípios de Deus. Isso não é contra nós. Olha como Ezequias vai entender aquilo que está sendo feito. Então essas coisas têm muito, muito a ver com o que está acontecendo no mundo hoje. Então basicamente Senaqueribe agora está dirigindo o ataque dele contra Deus. Ele deixou de mirar Ezequias e ele está mirando Deus, e esse foi o grande erro dele. Versículo 14, segundo Reis 19, 14. Recebendo Ezequias a carta das mãos dos mensageiros e lendo-a, subiu à casa do Senhor e a estendeu perante o Senhor. Eu já falei sobre essa cena, mas eu acho maravilhoso, assim, aqui, Deus, aqui está a carta. Se é uma coisa falado, né, hoje, né, naquela época eles não tinham como gravar, né, mas eu não sei se eu já mencionei isso, mas tem alguns estudiosos, alguns comentaristas da Bíblia, que acham que isso foi um absurdo. Por que Ezequias levou a carta para Deus ler, como se Deus não tivesse lido já? Era mais ou menos como se eu escutasse uma afronta contra Deus na televisão, ou gravasse no meu celular, e aí eu vou diante de Deus e falo assim: Deus, eu quero passar uma gravação para o Senhor agora, né? Aí a gente pega assim e passa a gravação, né? Você acha que é errado fazer isso? Claro que não. Deus já ouviu, você não está dando uma informação nova para Deus, mas você está colocando diante de Deus e está dizendo: Deus, o Senhor escutou isso aqui? O Senhor leu isso aqui? Eu não estou duvidando que Ele leu, mas eu estou colocando diante de Deus, assim: Deus, o que o Senhor vai fazer sobre isso? E não numa pergunta de duvidar ou de cobrança, mas eu estou perguntando: Deus, o que o Senhor vai fazer? Olha o que eles estão falando. Então ele levou a carta, estendeu perante o Senhor, versículo 15, e orou Ezequias perante o Senhor. E aqui também você percebe, já mencionei isso também, que no início do capítulo, a reação de Ezequias, ele foi e orou, mas a gente não sabe o que ele falou na oração, mas ele parece que ele mandou mensageiros para Isaías, quase como quem está dizendo assim: eu não tenho tanto acesso a Deus, então eu vou mandar. Não foi errado o que ele fez, eu só quero dizer assim, no versículo 15, ele vai e ora diretamente para Deus. Então a situação, né? Senaqueribe subiu o tom, e Ezequias também, assim, agora ele vai e fala diretamente com Deus. Então orou Ezequias perante o Senhor: ó Senhor Deus de Israel. Nós estamos seguindo esse relato em 2 Reis, segundo Crônicas, que são, eu sempre tenho falado, tem 3 relatos paralelos.
Segundo Crônicas não tem essa história, mas é bem resumidinha. Então nós estamos seguindo Reis, que tem mais detalhado. Em Isaías é quase igual. Isaías 37 é um paralelo a 2 Reis 19. É quase igual, mas de vez em quando tem uma diferencinha. E aqui tem uma, nessa oração de Ezequias, ele fala: ó Senhor Deus de Israel. Lá em Isaías registra que ele fala assim: ó Senhor Deus dos exércitos. Eu acho interessante isso, né? Senhor Deus dos exércitos, porque Deus tem exércitos. Deus não é o Deus dos meus exércitos. Isso é muito importante. Deus, Ezequias, né, nesse tempo, Ezequias era um rei, ele tinha uma nação debaixo da autoridade dele, ele tinha um exército, mas o exército que faz diferença é o exército de Deus. Então ele ora para Deus, ele fala assim: ó Senhor Deus dos exércitos, exércitos celestiais, exército de anjos, ó Senhor Deus dos exércitos, que habitas entre os querubins. Por que ele chama Deus que habita entre os querubins? Nós temos várias visões. Ezequias não tinha tudo isso. Por exemplo, no profeta Ezequiel, lá mostra os querubins, e acima dos querubins o trono de Deus, tal, mas Ezequiel é bem depois de Ezequias. Ezequias não tinha essa visão. Mas por que Ezequias podia falar assim sobre o Deus que habita entre os querubins? Porque tinha o tabernáculo. Lembra do tabernáculo? E no tempo de Ezequias já tinha o templo. Aonde os querubins ficavam? No tabernáculo ou depois no templo? Onde que eles ficavam? No Santo dos Santos. Então, lembra mais ou menos da disposição? Tinha a Arca da Aliança, que o próprio nome fala, a Arca da Aliança. Então dentro dessa arca tinha os 10 mandamentos, que era a aliança de Deus com o seu povo. Então tinha a Arca da Aliança, tinha um propiciatório representando o trono de Deus em cima da arca, e nesse propiciatório tinha 2 querubins, um de cada lado. Então eles não tinham uma imagem, não colocavam nenhuma representação de Deus, que Deus proibiu isso, mas nesse trono que estava representado pelo propiciatório, era uma representação. Deus deu a Moisés esse modelo lá no monte, e Moisés provavelmente, porque ele também não tinha nem gravador e nem um papel para escrever lá no monte, né? Então 40 dias, eu não lembraria 40 minutos provavelmente, né? De instruções, né? Ele ficou 40 dias lá. É muito certeza de que Moisés viu. Aliás, ele falou, né? Tem texto que fala assim: faça tudo de acordo com o padrão que eu te mostrei, o modelo que eu te mostrei. Então ele viu, Moisés viu o templo celestial, ele viu a realidade. O tabernáculo é uma representação, lá tem a realidade. Então lá ele viu o templo, o trono, e viu os querubins, e Deus mandou fazer igual. Então Ezequias está orando por causa dessa visão. Deus, o Senhor que está sentado entre os querubins. Mas eu penso que isso tem uma relação especial com a aliança, porque no tabernáculo os querubins, como já falei, ficavam no propiciatório, que ficava em cima da aliança. Então o que Ezequias está falando aqui? Assim: ó Deus de Israel, Deus dos exércitos, o Senhor que habita entre os querubins, que ficam em cima da arca da aliança, a aliança que o Senhor fez com a nação de Israel. Ou seja, eu estou orando para um Deus que se comprometeu conosco. Eu estou orando para um Deus que colocou o seu nome em jogo por causa de nós, porque é o Deus de Israel. Então, isso que significa que habitas entre os querubins. Tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra.
tu fizeste os céus e a terra. Gente, isso já é para nós também, é uma declaração maravilhosa. Pensa no mundo de hoje, pensa no islamismo, pensa no Irã, pensa na Rússia, pensa na Coreia do Norte, que a gente considera como ameaças, mas pensa das potências que nós pensamos que são amigos também, né? América do Norte, Europa, potências. Deus é o Deus sobre todos os reinos da terra. Isso para nós talvez seja muito evidente, mas não é, porque a gente tem medo, a gente pensa, uau, que o cara louco lá da Coreia do Norte vai fazer? O que ele vai fazer? Agora pensa um pouquinho, Deus é o Deus de todos os reinos da terra. Você vai ver o que Deus vai falar daqui a pouco. Mas naquela época, isso que Ezequias está falando, ainda que fosse aceito pelo povo de Israel, mas também como eles eram muito influenciados pela cultura da época, a cultura da época era, cada nação tem seu Deus, por isso que a Síria estava falando. Falou assim, olha, eu conquistei, ele faz a lista, né? Tem toda a lista dos reinos que ele já conquistou, e cada reino tinha um Deus. Então por isso que o rei da Síria está dizendo, você está achando, e a gente fala assim, mas que bobagem que ele está falando, mas ele estava falando, você está achando que o seu Deus é mais do que os deuses dessas outras nações? É isso que ele estava dizendo. E a gente fala assim, mas claro que o nosso Deus é maior, mas gente, se coloque no lugar, a gente para fazer esse paralelo com o nosso tempo, nós precisamos entender que existem, hoje nós não pensamos muito, ainda que hinduísmo, sei lá, tenha muitos deuses, existem deuses no mundo de hoje, mas hoje nossa luta, a gente não pensa muito em termos de deuses. A nossa luta, a luta que está sendo preparada, que já está sendo travado no mundo de hoje, é contra ideias, é contra filosofias, é contra pensamentos fortes, e essas filosofias, se você acompanha um pouco o discurso e as ideias na televisão, entre os intelectuais, nas faculdades, em toda parte, a ideia é mais ou menos igual. O que é seu Deus diante dos nossos deuses? Porque a ideia o cristianismo é uma ideia atrasada. O cristianismo é uma ideia que já foi ultrapassada. Nós temos ideias muito mais atuais. A ciência, o humanismo, as filosofias de igualdade, tem muitas coisas que já, assim, as pessoas quando nossos filhos ou netos vão estudar nas faculdades, eles têm que enfrentar isso, têm que enfrentar a ideia de que, vocês acreditam? Vocês acreditam nessa historinha, nessas fadas, nessas histórias que não tem nada a ver com a realidade? Então, são situações muito parecidas, muito parecidas. Então, quando Ezequias faz essa oração e diz, o Senhor é o rei sobre todos os reinos da terra, para a cultura daquela época ele estava dizendo algo muito revolucionário, radical, porque você pode acreditar no seu Deus, o seu Deus é o Deus de vocês, mas tem cada nação, o Egito tem um Deus, tem vários deuses, né? A Babilônia, a Síria, todas as nações têm deuses, e por que você acha que o seu Deus é melhor? Todas as filosofias são boas, não é isso que se pensa hoje? Todas são boas, né? Então, existe mais aceitação, às vezes, por mais assim que os islâmicos são muito mais radicais e intolerantes, a gente vê mais aceitação e tolerância, às vezes, da religião islâmica do que do cristianismo. Isso está acontecendo hoje, né? Então, esse confronto, né? Mas, olha só como ele fala, por que Deus é o Deus de todas as nações? Qual que é a razão que ele dá aqui? Por que eu posso afirmar que o meu Deus
é o Deus de todas as nações da terra. Coisa muito simples, está no versículo aí. Versículo 15. Por que que eu posso afirmar que o meu Deus é o Deus de todas as nações da terra, de todos os reinos? Porque foi Ele que criou. É simples. A razão por que Deus é o único Deus, é o Deus verdadeiro, e isso você encontra no livro de Isaías, principalmente, assim, muito forte. Ele vai explicando assim: eu sou o Deus que fez todas as coisas, por isso eu sou o rei sobre toda a terra, porque eu fiz toda a terra. Mas aí você percebe que no mundo hoje, o ataque é contra o fato de Deus ter criado todas as coisas. O ataque é contra, não tem alguém que fez todas as coisas, não tem uma explicação para o universo, não tem um sentido para a vida, não tem alguém que está governando todas as coisas. E você pode acreditar no seu Deus, mas é mais ou menos como aquele tempo: você tem o seu Deus, as outras nações têm o seu, mas na verdade quem que é acima de todos? Só quem tem essa qualificação, Ele que fez todas as coisas. Versículo 16: inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e vê. Todas essas coisas são assim, se você for pegar o pé da letra, assim, o quê? Você acha que Deus está dormindo? Tem que mandar Ele abrir os olhos, né? Assim, mas Ele está falando assim: olha para nós, lembra, claro que Deus está vendo, mas é um clamor a Deus, é assim que a gente se expressa. Abre, Senhor, os teus olhos e vê, ouve as palavras que Senaqueribe enviou para afrontar o Deus vivo. E gente, essa palavra Deus vivo, claro que seria Deus, Ele é vivo, né? Mas quando as pessoas falam, né, quando na Bíblia fala de Deus vivo, geralmente é para comparar com os ídolos que não são vivos, né, que são deuses, mas não têm olhos para ver, não têm ouvidos para ouvir, não conseguem fazer nada. Mas tem várias situações muito claras em que usa essa expressão. Por exemplo, em Deuteronômio 5, Moisés fala assim que no Monte Sinai eles ouviram as palavras que Deus falou, Deus vivo falou. A ideia de um Deus vivo não é só assim, que claro que se é um Deus verdadeiro ele tem que ser vivo, mas a ideia é que esse Deus vivo é alguém que age, que responde orações, que intervém, não é um Deus distante. Então Davi, por exemplo, quando ele foi enfrentar Golias, ainda como garoto, ele falou assim: quem que é esse filisteu que está afrontando os exércitos do Deus vivo? Então tem várias situações na Bíblia que usa essa expressão Deus vivo, mas é sempre falando sobre um Deus atuante. Então ele está dizendo assim: Senaqueribe afrontou o Deus vivo. Se é um Deus, ainda que seja, sei lá, real de alguma maneira, mas se é um Deus que não escuta, que não faz nada, que não reage, você fala assim: mas esse Deus é vivo? Então Senaqueribe falou uma coisa muito séria: Deus, o senhor escutou o que ele falou? O senhor vai deixar isso passar? Versículo 17: verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram essas nações e as suas terras. Eu admito, Senhor, eu admito, tudo o que ele falou na carta, no discurso antes, que ele venceu tal e tal país e tal, é verdade, ele fez isso mesmo. Tem forças hoje que estão conquistando, tem o islamismo que está crescendo assustadoramente, mas não é só, e lembra sempre que eu cito o islamismo, mas a gente tem que tomar todas as coisas, humanismo, nova era, sei lá, seja o que for, nossa luta nunca é contra as pessoas, no sentido de considerar as pessoas nossos inimigos. E isso está muito forte no mundo hoje, toda essa polêmica sobre refugiados. É muito importante lembrar que nós não devemos ter nenhuma atitude de rejeição das pessoas. Isso não é cristianismo. Tem países cristãos e líderes cristãos e pastores cristãos que estão falando coisas e usando atitudes que não são representativas de Deus. Então, nós precisamos prestar muita atenção sobre isso. O islamismo
a filosofia, a religião, a ideia, as coisas que afirma, isso sim são mentiras, são coisas perigosas, são coisas que vão com certeza crescer e fazer parte do confronto final, da batalha final. Então nós precisamos ter olhos abertos sobre isso, mas nós sempre queremos, nós sempre oramos para que Deus alcance as pessoas, ok? Muito importante, por isso que tem aquele versículo tão forte em Efésios: nossa luta não é contra carne e sangue. É para a gente entender que naquele tempo eles não eram contra os imperadores, os governantes romanos que estavam perseguindo, eles eram contra as forças que estavam por trás, ok? Então, ele está admitindo, né, tem realmente, eles fizeram grandes coisas, mas olha só, versículo 18: lançaram os seus deuses no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra. No nosso conflito com filosofias, ideias, princípios anticristãos, nossa ideia é: e essas coisas não são verdades. Naquele tempo, o alvo eram esses deuses, eles não são deuses verdadeiros. Nós estamos enfrentando uma batalha com filosofias, com ideias, com princípios, e a nossa afirmação é a mesma: essas coisas, por mais que todo mundo aceita, todo mundo é convencido, todo mundo acha que é assim, 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 a moralidade cristã não é verdadeira, o que é verdade são essas coisas aí, o mundo está evoluindo, hoje a gente entende, porque a gente tem muitas comparações. Antigamente, a mulher, por exemplo, era super discriminada, até hoje, né, tem muitas coisas acontecendo, mas assim, muita coisa melhorou em relação à mulher. Então, outras coisas, como igualdade das ideias, assim, de homossexualidade, aborto e outras coisas mais, as pessoas estão falando assim: não, assim como aos poucos vai aceitando, o cristianismo precisa entender que essas coisas são ultrapassadas, e aí que nós precisamos entender a diferença entre a verdade e aquilo que não é verdade. Então, lançaram os seus deuses no fogo, porque não eram deuses. E as filosofias que estão vencendo hoje, as ideias que estão vencendo hoje, não são verdades, assustam a gente. A gente pensa: como que a igreja vai resistir isso? Como que isso vai acontecer? A gente fica assustado, mas isso nós temos que orar junto com Ezequias: essas coisas não são verdades, apesar de tudo que eu estou enfrentando, isso não é verdade. Versículo 19: agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos. Por quê? Ele vai dar a razão. Por quê? Por que eu estou pedindo que o Senhor nos livre das mãos dele? E aqui é muito interessante, porque na doença de Ezequias, quando Ezequias orou a Deus, e Deus ouviu, não foi uma oração errada, mas Ezequias cresceu. Eu penso que, né, que a doença veio antes, né? Então Ezequias cresceu, porque na doença Ezequias falou assim: ó Deus, me cura, porque eu fui certo, eu andei certo diante do Senhor, eu fui fiel. Não é errado, não é errado. Mas aqui ele dá outra razão, que é muito mais forte. É muito mais forte. Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Deus pode vir ao nosso socorro, porque nós temos sido fiéis, nós temos, assim, não é por nossa justiça, né? Não é por nossa justiça, mas Deus honra a fidelidade. Então eu não acho errado a gente andar em aliança com Deus e falar assim: Deus, eu estou contigo, eu estou procurando, não sou infalível, fiz muitas coisas erradas, mas eu estou dentro da aliança com o Senhor. Mas tem algo que é muito superior a isso, que é Deus livrar para glorificar o nome dEle, que foi a oração de Jesus, né, que eu sempre faço menção em João 12, né, quando Jesus estava enfrentando a cruz,
E ele coloca para Deus, esse registro lá em João 12 é fantástico, porque Jesus mostrou que ele tinha duas orações que ele podia fazer diante da cruz. E ele chegou a fazer essa oração no jardim do Getsêmani. Mas mesmo antes disso, Jesus falou assim: eu tenho uma escolha. Eu posso orar, Pai, livra-me dessa hora, porque no caso de Jesus, Deus não ia livrá-lo da cruz. Então, Jesus falou assim: eu posso orar, Pai, livre-me dessa hora. No jardim ele falou assim: Pai, passa de mim esse cálice. Mas aí ele fala: mas eu posso também fazer uma outra oração. Pai, glorifica o teu nome. Porque às vezes Deus é glorificado na nossa derrota. Isso é difícil da gente entender. Mas se for uma derrota dentro da vontade de Deus, isso pode ser um caminho para a vitória. Então aqui, Ezequias está orando pela glória de Deus. E uma coisa assim muito importante para a gente lembrar aqui, é que Ezequias, eu já descrevi para vocês, o rei da Síria está no ponto final dessa campanha. Ele já levou, alguns anos antes, já levou as 10 tribos para o cativeiro. As 10 tribos de Israel, como nação, não existem mais nesse momento. Ele já conquistou essa cidade que falou aqui antes, Laquis. Essa cidade era a segunda cidade mais fortificada de Judá, só Jerusalém que era mais forte. Então o rei já tinha conquistado Laquis. Basicamente o rei da Síria estava controlando todo o território de Judá, ou uma grande parte. Faltava só Jerusalém, que naquele tempo levava tempo. Às vezes eles faziam um sítio que levava 2, 3 anos ou mais, né? Então Ezequias, ele está resistindo. Lá em Crônicas, como eu falei, é bem resumido, mas lá em Crônicas fala assim, que o rei da Síria mandou falar assim: por que você está resistindo esse sítio, esse cerco? Você sabe o que ia acontecer? Talvez se ele se rendesse, ele ia morrer de qualquer forma, né? Às vezes os reis que conquistavam, matavam de qualquer maneira. Mas quanto mais houvesse resistência, pior seria a morte. Não sei se vocês lembram, mais ou menos 100 e poucos anos depois, quando Babilônia conquistou Jerusalém, isso vai acontecer, o rei da Babilônia pegou Zedequias, que foi o último rei, e furou os olhos dele, e matou os filhos na frente dele, né? Assim, eles faziam coisas horríveis. Então Ezequias, ele está confiando em Deus. Se ele se entregasse, talvez fosse um pouco melhor para ele, no caso assim vamos dizer assim, vai ser derrotado de qualquer forma, talvez fosse um pouco melhor. Ele resistindo, se ele perdesse, eu queria que vocês entendessem que Ezequias, ele não está assim, eu vou tentar confiar em Deus, quem sabe Deus vai me livrar. Assim, ele está com a vida dele e de todo o povo dele em risco, né? E uma outra coisa importante para notar aqui, nesse confronto, é que Ezequias não está dizendo: nós somos fortes, Deus ajuda que a gente consiga ter mais força ainda. Ele não está confiando na força dele, ele está confiando na força de Deus. Quando nós temos recursos, quando nós temos força, né? Pensa, uma parábola para isso é a nação de Israel hoje. Vocês devem saber, né, de algumas coisas sobre a história recente de Israel. Quando Israel se tornou uma nação em 1948, eles não tinham nada, eles não tinham exército, assim, tinha assim uma coisa de nada, eles não tinham armamentos, eles não tinham tido tempo para nada. Os países árabes declararam guerra contra eles, era Davi contra Golias.
não tinha nada. Outras guerras também, várias outras guerras, Israel sempre estava pior. Hoje, Israel, às vezes, apesar de ser pequeno em relação às outras nações em volta, Israel é muito mais tecnológico, tem muito mais armamentos, parece que tem, né, a bomba atômica, as outras nações não têm. Então, hoje, Israel tem mais dificuldade de colocar confiança em Deus, porque eles têm forças, eles têm recursos. Tem o amigão, né, dos Estados Unidos, que está sempre junto para ajudar a defender. Então, o que Deus ensinou para Ezequias? Que não podia confiar no Egito, que não podia confiar no braço humano, que não podia confiar em si mesmo. Essa é a grande lição, e nós estamos fazendo um paralelo que Jerusalém, nesse tempo de Ezequias, representa Jerusalém nos nossos tempos, antes da volta de Jesus, porque a mesma coisa vai acontecer. As nações da terra vão se reunir contra Jerusalém, e vai ser uma desproporção, Israel não vai ter chance nenhuma, e é essa lição que o povo de Deus precisa aprender antes de chegar ao momento do confronto final. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, e a questão é, isso aqui representa, vai acontecer literalmente, nós cremos que as profecias apontam que as nações vão atacar Israel literalmente, mas isso também representa a guerra do todo o sistema do anticristo contra a igreja. Então tem esse duplo sentido, e no fim dos tempos vão estar juntos, né? A igreja vai estar muito unida a Israel. Então, mas esse ataque, essa guerra de palavras e essa possibilidade de realmente matar vai acontecer novamente. Isso é muito paralelo com o que vai acontecer nos últimos tempos, ok? Ok, então vamos ver agora a resposta de Deus. Então, Ezequias fez a sua oração e colocou esses pontos. Acho que é muito importante a gente ver como Ezequias realmente passou na prova, né? Isso aqui é a prova final, esse aqui foi o momento que Deus estava preparando Ezequias durante todo o tempo, né? Parece que foram pelo menos 14 anos do reinado de Ezequias antes desse momento. Então foram 14 anos Deus preparando, ensinando Ezequias, preparando para esse momento. E é uma coisa que eu fico pensando, Deus precisa realmente preparar a igreja, porque a igreja vai enfrentar esse tipo de luta. Precisa preparar Israel, mas precisa preparar a igreja, porque virá um grande confronto contra nós, e nós talvez, né, com certeza hoje nós não estamos preparados. Então a gente precisa realmente entender o que virá e aprender com Ezequias a confiar em Deus. Ok, versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Então, essa é a maneira que a Bíblia coloca, que Deus ouve todas as coisas. Mas quando ele fala eu te ouvi, é porque assim, eu vou atender, né? É algo que eu vou aceitar, eu aceitei. No livro de Isaías, esse versículo paralelo, ele fala assim: porque você orou para mim, é assim que eu estou respondendo. Então, é muito clara assim, essa relação, que Deus agiu em resposta à oração de Ezequias. Então, isso é tão importante para a gente entender que a dependência de Deus, a confiança em Deus, nos leva a confiar, a fazer a oração, e é por isso que Deus respondeu. Versículo 21. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: a virgem, a filha de Sião. Olha como Deus nos vê, nós somos tão contaminados, tão sujos, e Deus nos chama de virgem, uma virgem pura. A virgem, a filha de Sião, te despreza, te escarnece. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Então assim, você está
cheio de palavras fortes, você que manda, você que derrotou todo mundo, a filha de Sião está dando risada de você. Versículo 22, a quem afrontaste e blasfemaste? Olha aqui, Deus está mandando, na verdade a gente não sabe se essa mensagem chegou para Senaqueribe, não sei, mas olha só, Ezequias orou para Deus, Deus falou com Isaías, Isaías mandou a resposta para Ezequias, mas ele está falando aqui com Senaqueribe. Quem que é? Tu, assim, para quem que ele está falando? Para Senaqueribe. A quem afrontaste e blasfemaste? Contra quem alçaste a voz e ergueste os olhos ao alto? Contra o santo de Israel. Não é maravilhoso Deus falar assim, que ele é o santo de Israel, sendo que Israel, nesse momento da história, estava muito sujo, 10 tribos tinham ido para o cativeiro por causa de idolatria, por causa de ser infiéis com Deus, e Deus te chama, ele usa o termo, eu sou o santo de Israel, ele se identifica conosco, por meio de teus mensageiros, afrontaste o Senhor, e disseste, com a multidão de meus carros, subi ao alto dos montes, aos lados do Líbano. Esse aqui é muito figurado, o Líbano ficava ao norte, Líbano naquele tempo é Líbano hoje, né? Então é fácil você localizar no mapa, mas Líbano era usado assim porque era um lugar de montanhas, bem mais alto do que em Israel. Líbano, né, se lembra que quando Salomão fez o templo, mesmo Davi antes, ele ia buscar madeira com o rei de Tiro, que era Líbano. Então era um lugar que tinha árvores altas. Israel não tinha isso. Israel tinha montes, Jerusalém em cima de um monte, mas Israel não tinha florestas, não tinha madeira. Então quando fala assim, você achou que você subiu no Líbano, esse é figurado para dizer, eu subi mais alto, eu cheguei nas alturas. É mais ou menos como em Isaías 14, falando de Lúcifer, você disse que ia subir no monte de Deus, lá nas alturas. É mais ou menos nessa ideia, não é tanto Líbano como geográfico, né? Você, com a multidão de meus carros, subi ao alto dos montes, aos lados do Líbano, cortei os seus altos cedros, as suas mais formosas faias, entrei nas suas partes mais extremas, no melhor das suas florestas. É assim, ele tá dizendo que o rei de Senaqueribe está se gabando, dizendo que ele fez o máximo. Agora, uma coisa interessante que eu li hoje, é que essas coisas que ele está citando aqui, que ele está falando assim, você disse, não é incrível? Eles acharam escritos arqueológicos nas coisas da Síria, em que ele fala coisas parecidas com isso aqui. Isso aqui não é simplesmente imaginando, você está se achando, você achou que se subiu. Não, o rei da Síria, não sei se foi Senaqueribe ou algum outro, mas acho que foi Senaqueribe mesmo, eles acharam, porque eles deixavam, eles escreviam os grandes feitos deles. E tanto é que existem achados arqueológicos em que o rei da Síria, ele fala que ele fechou Ezequias na cidade de Jerusalém como uma ave numa gaiola. Então, assim, confere. Só que lá ele não fala, nos anais, nos registros da Síria, ele não fala da derrota, porque eles não faziam isso mesmo, né? Eles deixavam para a história só as coisas boas, né? Quando eles conquistavam, eles marcavam. Quando eles eram derrotados, isso dá para provar em outras circunstâncias. Mas esse tipo de coisa que Isaías está falando aqui, de Deus falando, eles acharam coisas desse jeito falando. Então é incrível. Ele sabia, talvez eles tinham lido isso, sabiam disso, ou Deus, claro que sabia de todas as coisas, está mostrando aqui que ele falava essas coisas. Entrei nas suas partes mais extremas, no melhor das suas florestas, eu cavei, bebi águas estrangeiras, com as plantas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Então, assim, é tudo o rei da Síria se gabando. Não ouviste que já há muito tempo determinei isto?
já desde os dias remotos o tinha planejado, agora, porém, o executei. Eu quis que tu reduzisses as cidades fortificadas a montões de ruínas. Por isso os moradores delas, com as mãos encolhidas, ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo, a erva verde, o capim dos telhados e o trigo queimado antes de crescer. O que ele está dizendo aqui? Você está achando que você fez, que você conquistou, que você é grande? Não, isso era uma coisa que eu já tinha planejado antes. Você está fazendo isso porque eu deixei. Eu fiz os povos se tornarem como capim, como assim, não ter resistência. Você não fez nada porque você é grande. E aliás, nós não temos tempo hoje para ver isso, mas Isaías tem profecias, principalmente capítulo 10 de Isaías, que foi uma profecia dada no tempo do pai de Ezequias. Então foram vários anos antes, vamos dizer assim, 20, 30 anos antes dessa ocasião, Isaías tinha profetizado: eu vou deixar a Síria entrar, eles vão levar as 10 tribos para o cativeiro, eles vão encher a terra, mas no fim eu vou quebrar e derrotá-lo dentro da minha terra. Isso está escrito em Isaías 10, alguns anos antes disso. É fantástico isso. Então isso sim, Deus está dizendo: eu deixei, e lá nesse capítulo 10 de Isaías, e nessa passagem toda, Deus está dizendo: eu vou usar a Síria como instrumento da minha disciplina. Então ele está dizendo: você só está fazendo o que eu estou deixando. Versículo 27, porém eu conheço o teu assentar. Deus está falando com Senaqueribe. Eu conheço o teu assentar. Gente, eu não sei, porque a Bíblia não registra, mas não dá vontade de saber se essa mensagem chegou nas mãos de Senaqueribe, assim, que ele precisava ter ouvido isso, Deus fala assim: eu conheço o teu assentar, o teu sair, o teu entrar, o teu furor contra mim. Você lembra de uma passagem muito famosa que fala dos reis da terra que se enfurecem contra Deus? Salmo 2, lembram? Senaqueribe é assim, e isso vai acontecer cada vez mais. As pessoas que se levantam contra Israel e muitas vezes contra o cristianismo isso pode acontecer assim, por exemplo, em chefes islâmicos que querem destruir Jerusalém, mas isso também acontece na ira de pessoas e de filosofias contra o cristianismo também, tá? Então funciona nos dois sentidos. A gente sabe que essa organização ISIS, que matou muitos cristãos, eles tinham essas duas iras, contra Israel e contra os cristãos. Então eu conheço o teu furor contra mim, por causa do teu furor contra mim, porque a tua revolta subiu até os meus ouvidos, porei o meu anzol no teu nariz, o meu freio na tua boca, te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Esse símbolo assim, de colocar um anzol, um tipo assim de um anel, um gancho, sei lá, na boca assim, dos prisioneiros, ou no lábio, ou no pescoço, os assírios faziam isso com os povos que eles subjugavam. Então Deus está falando assim: você conquista os povos e põe um tipo assim de um gancho no lábio deles para puxar eles de volta, para levar de volta para levar para o cativeiro. Eu vou fazer isso com você. Você vai ser levado de volta como se fosse com um anzol, um freio na boca. E aí versículo 29 já está falando com Ezequias: isso te será por sinal, este ano se comerá o que nascer por si mesmo, no ano seguinte o que daí proceder, mas no terceiro ano semeai e cegai, plantai vinhas e comei os seus frutos. Isso aqui está falando o seguinte: o exército dos assírios, como eu falei, já tinha dominado Judá. O povo estava preso dentro da cidade de Jerusalém. Também constatado que os assírios, eles tinham o costume de destruir todas as plantações dos inimigos.
Então, as coisas como vinhas demoravam um pouco para, assim, você não plantava e colhia no mesmo ano. Então, ele está dizendo, isso será por sinal, este ano se comerá o que nascer por si mesmo. Deus vai providenciar milagrosamente para que o povo consiga comer, porque todas as lavouras deles tinham sido arrasadas. Então, esse ano se comerá o que nascer por si mesmo. No ano seguinte, parece que a ideia é que provavelmente esse ano, nessa época que ele estava falando, não dava mais tempo de plantar, então só no ano que vem eles iam plantar para o ano seguinte. Então, no ano seguinte, o que daí proceder, no terceiro ano semeai, cegai e plantai vinhas e comei os seus frutos. Versículo 30. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo. É assim que a gente cresce, não é tentando colocar frutos superficiais. Para restaurar, para começar a ter fruto verdadeiro, primeiro tem que lançar raízes para baixo. Isso é uma coisa que demora, isso é uma coisa que você tem que se aprofundar. Lança raízes para baixo e dará fruto para cima, porque de Jerusalém sairá o restante, do monte de Sião o que escapou, o zelo do Senhor fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará na cidade. Isso aqui é uma profecia, que nesse momento que ele estava falando, não parecia ser possível. Ele não entrará nesta cidade, não lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará, que eles faziam nos cercos, né? Não levantará terraplenos contra ela, pelo caminho por onde vier, por esse voltará, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Gente, então nós temos 2 capítulos com essas trocas de mensagens, né? Tudo acontecendo. Agora, como é que foi o resultado da batalha? Um versículo, 35. Naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor, feriu no arraial dos assírios 185.000 deles. Levantando-se os assírios pela manhã, essa frase ficou muito engraçada, eu lembro de menino, a gente lendo assim, os caras se levantaram e viram que todos estavam mortos, inclusive eles, né? Não, claro que a ideia é assim, que tinha alguns que sobraram, né? Mas a frase fica muito esquisita, né? Porque ele matou 185.000, levantando-se os assírios, pela manhã viram que eles eram cadáveres, né? Que os outros eram cadáveres, assim, sobraram poucos. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu. Voltou e ficou em Nínive. Certo dia, 20 anos depois, quando ele estava adorando na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o mataram à espada e escaparam para a terra de Arará. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Ok, nós ainda vamos falar algumas coisas na semana que vem para fechar o tempo de Ezequias, mas eu só queria falar uma coisa sobre o remanescente, tá? Só uma coisa, porque está dentro desse contexto, é importante falar. Olha, volta para o versículo 31. Pois de Jerusalém sairá o restante, o remanescente, e do monte de Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isso. Na semana que vem a gente vai falar mais, mas eu só queria falar uma coisa aqui. Pensa só, 10 tribos das 12 foram embora. Claro que ficaram alguns remanescentes também, mas as 10 tribos como nação foi embora. Agora no tempo de Ezequias, tinha sobrado pouca coisa, porque o rei da Síria conquistou o resto do território e levou bastante gente de Judá para o cativeiro também. Então foi realmente dizimado. O povo de Israel, o povo de Judá, tinha ficado pouca gente. Nos últimos dias, a Bíblia fala muito sobre remanescente. Na semana que vem a gente vai ler sobre isso, mas eu queria deixar esse pensamento para a gente ir embora com um pensamento mais completo. O remanescente tem 2 coisas, tem 2 aspectos do remanescente. Um é juízo de Deus. Deus
Nós vamos ler semana que vem várias profecias que falam sobre como Deus vai agir nos últimos tempos, e é uma coisa contraditória, porque Deus mandou Abraão se multiplicar, que ele ia fazer a descendência dele como as estrelas do céu, como os grãos de areia, mas nos últimos tempos ele fala sobre reduzir, ele fala sobre diminuir, que essa multidão que resultou da descendência de Abraão, e que a gente pode aplicar sempre como literalmente para Israel, mas também como nós que somos descendentes de Abraão pela fé, que também fazemos parte da descendência dele. Então Deus tem permitido, principalmente na nossa parte do mundo, né? O Brasil tem crescido, tem multiplicado muito o número de cristãos evangélicos, que lembrem sempre que não são os únicos cristãos. Tem muitos cristãos que não são evangélicos, mas são parte do povo de Deus. Mas tem muitos cristãos. O Brasil, apesar do crescimento de ateísmo, de outras filosofias, mas o Brasil ainda é um país, tem muitos cristãos. Os Estados Unidos tem muitos cristãos, a Europa nem tanto. A Europa hoje são poucos, né? Mas tem crescido. Então a Bíblia fala sobre um processo de diminuir, porque quando vem perseguição, quando vem oposição, quando vem essas ondas de ideias contrárias, muita gente acaba sendo levado por essas outras coisas. Então, uma das maneiras em que o remanescente é formado, ou seja, uma das maneiras em que diminui, é porque ou por perseguição, ou por filosofias contrárias, por ideias erradas, por heresias, tem muitas coisas que vão acabar testando o povo de Deus e diminuindo, e é uma coisa que nós precisamos estar preparados. Mas tem uma outra coisa importante para lembrar, que a Bíblia fala muito sobre poxa, vai sobrar pouca gente, então a gente fica pensando, o que aconteceu com os outros? Alguns, então, a primeira maneira é através de, sim, os ventos, né? Peneirar, muita palha vai embora. Mas a outra maneira é uma maneira em que Deus permite que o povo de Deus seja martirizado. Nem todas as mortes são mortes condenatórias, morte de juízo. A Bíblia também, Apocalipse, é cheio de menções de martírio. Então, uma das maneiras em que a igreja vai ter guerras, vai ter perseguição, vai ter muita coisa acontecendo e muita gente vai morrer. E isso não é uma coisa ruim, isso aqui é uma coroa. Deus recebe os mártires com uma glória especial. Então, só queria deixar esses dois pensamentos. Assim, o remanescente nos últimos dias, ele fala sobre o remanescente que vai permanecer. É claro que na ressurreição todos aqueles que morreram vão se juntar, mas assim, o remanescente que permaneceu nos últimos dias, que passa pela tribulação, o número diminuiu por duas razões, uma por perseguição e outra por martírio. De todos os jeitos nós precisamos estar preparados, nós precisamos entender que o que vem aí é muita glória. Deus vai manifestar seu poder, nós esperamos ver milagres, nós esperamos ver pessoas sendo ressuscitadas, nós esperamos Deus realmente ser esse Deus que Ezequias estava orando. Deus, o Senhor é um Deus vivo, o Senhor se manifesta. Essa ação de Deus que aconteceu aqui aponta para a segunda vinda. Quando que vai acontecer isso que aconteceu com Ezequias? Todas as nações vindo contra Israel, e no último momento Jesus aparece e as nações são mortas. Isso é na segunda vinda. Então, assim, o grande momento da intervenção que está prefigurando aqui, que aconteceu nesse livramento, isso está apontando para a segunda vinda. Mas antes disso, nós já vamos ver muitas intervenções de Deus, muitas manifestações. Deus vai ser glorificado, vai ter poder como muito tempo não se via, mas vai ter essas outras coisas também, de perseguição e também de peneirar por causa da oposição de outras ideias e heresias e pensamentos contrários. Então, são dias tremendos. Eu não sei se você quer fazer parte disso, ou se você fala assim, Deus,
Se o senhor puder assim me levar antes disso, vir, acho que é mais fácil. Mas eu acho que nós somos chamados para enfrentar isso, vai ser glorioso. E nós vamos poder confiar como Ezequias confiou. Senhor Deus, nós olhamos para isso, Senhor, e nós queremos realmente ter essa mesma atitude, Senhor, de Ezequias, diante de uma situação impossível. Ezequias estava enfrentando derrota, morte, tortura, tantas coisas que eram certas que iam acontecer, mas ó Deus, também nós veremos tudo caminhando, as coisas, ó Deus, já estão aparecendo com essas potências, com essas forças que estão se alinhando contra o teu povo, contra as tuas verdades, tanto do lado daqueles que são contra o Senhor, como até nos países chamados cristãos, nos países livres, Estados Unidos, Brasil, lugares livres, Europa. Nós estamos vendo forças que são, às vezes até falam como se fossem amigos do cristianismo, mas na verdade são mentiras, são coisas sutis que querem roubar, que querem destruir o teu povo. Senhor, prepara-nos para todas essas coisas. Nós pedimos, nesse ano de 2018, Senhor, prepara-nos para aquilo que virá. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.